Eu já te ensinei a fazer feijão preto aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer o feijão carioca. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer feijão carioca. Esse feijão rajadinho, bonitinho que a gente tem aqui, que vai fazer um feijão super cremoso e gostoso. Em algumas regiões do Brasil, o feijão carioca é muito mais comum do que o feijão preto. Nós aqui no sul, eu sou de Curitiba, o feijão preto é um pouco mais comum, por isso foi o primeiro que eu ensinei a fazer aqui no canal. Mas talvez o feijão carioca seja mais popular, por exemplo, no sudeste do Brasil. Então, vamos aprender a fazer esse feijão? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quando a gente vai fazer o feijão, qualquer tipo de leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, se eles forem secos, como eles estão aqui, ó, como tá esse feijão aqui, nós precisamos reidratar ele, nós precisamos fazer o remolho. O remolho ele serve para duas coisas. A primeira, ele vai fazer com que a gente cozinhe mais rápido o alimento que a gente está preparando. E a segunda, eu vou tirar desse alimento os fitatos. Fitatos é como se fosse um ingrediente, um elemento que tem ali dentro do feijão que faz com que ele não absorva alguns tipos de nutrientes que o feijão tem e isso prejudica a nossa alimentação. Além de tudo, pode dar gases. Então, se você quiser prevenir tudo isso, faz isso que eu estou te falando agora. Pega o feijão, coloca ele numa vasilha. É importantíssimo que ela seja ou de porcelana ou de vidro, como a gente tem aqui, para que ela não passe cor, não passe sabor. E a gente vai cobrir ele com 1,5 litro de água. Eu tenho aqui 500 gramas de feijão e eu vou colocar 1,5 litro de água. Pronto! Agora é o seguinte: sem sal, sem nada, isso aqui vai para a geladeira e ele vai descansar por pelo menos 12 horas. Nessas 12 horas, ele vai reidratar esse feijão e vai transformar esse feijão em um feijão mais macio, mais fácil de cozinhar. E o fitato do feijão vai ficar na água, por isso nós vamos eliminar essa água do remolho. O remolho é esse processo que a gente está fazendo aqui. Eu vou eliminar essa água e daí que eu vou cozinhar o feijão. Uma coisa muito importante, quando você for cozinhar o teu feijão, a gente pode cozinhar ele tanto na pressão quanto normal, na panela normal. O remolho vai ajudar muito se você for cozinhar ele na panela normal, então tem que fazer o remolho, é uma coisa importantíssima. Coloca na tua rotina, coloca no teu dia a dia que é muito mais fácil. E depois eu vou te ensinar um macete que você pode fazer 1 quilo, 2 quilos de feijão e congelar ele. E daí, lógico, deixar ele aguentar por mais tempo. Então, se você for fazer feijão para a semana inteira, você consegue fazer ele de uma vez só e ele vai durar bastante tempo. Agora, vamos deixar ele de molho e eu já volto aí, quer dizer, para você vai passar rápido, mas aqui vai demorar 12 horas e eu vou voltar com o feijão já remolhado, ele já macio, já reidratado. Segura aí. E olha lá, 12 horas depois, o nosso feijão hidratou. Eu até fiz uma imagem, dá uma olhada aí, ó. Eu fiz o grão sem hidratação e o grão hidratado. Dá uma olhada na diferença. Só para você ter ideia, eu contei, tem 17 grãos em cada um dos dois. Então, olha a diferença que faz entre você hidratar e não hidratar. Ele já começa a ganhar volume. Bom, aqui então, uma das coisas importantes que nós falamos é a questão de não utilizar essa água do remolho para cozinhar o feijão. Por quê? Porque os fitatos estão aqui, só que eu também não vou lavar, eu não vou fazer um enxágue desse feijão, senão eu vou perder a cor. Perceba que a própria água aqui, ó, já mudou de cor. Então, um pouco da cor tá ali, mas eu não quero perder tudo. Então, ó, eu tiro ele assim, que é mais fácil de eu manter todo o feijão ali e ter um feijão sem nada de água, olha lá, ó, o mínimo possível. Então, essa água que está aqui não vai servir para a gente cozinhar o feijão, mas a gente precisa colocar água fresca. E aqui a gente tem que usar uma proporção. O feijão depois de hidratado, como você viu que ele multiplica, então ele sai praticamente de meio quilo para quase 1 quilo, a gente vai colocar 2,5 vezes essa quantidade de água. Então se eu tinha meio quilo de feijão no começo, depois de hidratado ele chegou em 1 quilo e agora eu vou colocar 2,5 litros de água. Então olha lá, ó, aqui eu tenho mais ou menos 1,5 litro.
E aqui também tem 1,5 litro, então eu não vou colocar tudo. Aí, ó, um restinho de nada que sobrou. E aqui eu tenho a quantidade certa para eu poder cozinhar o meu feijão. Só que também tem uma coisa, toma cuidado. A panela de pressão não é para você colocar mais do que 2/3 da quantidade dela de água, para que você tenha sempre um cozimento adequado. Depois eu vou filmar aqui e vou te mostrar exatamente essa quantidade. Aqui, mais 2 segredos importantes. Primeiro, tempero. A gente não vai colocar sal, cebola ou alho aqui na hora do cozimento. Por quê? Porque nesse cozimento aqui, se depois eu terminar de cozinhar e eu quiser congelar o feijão, ele não tem alho, não tem cebola e não tem sal, ele vai congelar numa boa. O sal vai encrudescer o grão, ele não vai deixar o grão cozinhar direito. E a cebola e o alho vão fazer com que ele azede. A única coisa que eu vou colocar aqui agora, e daí a segunda dica, são ervas. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 raminhos de tomilho e umas 5 folhinhas de louro para ele cozinhar junto. Aí você vai falar assim, poxa Guilherme, mas depois de tudo que você cozinhar e tal, você vai botar a cebola para refogar? Sim, depois, mas eu vou te explicar isso depois que ele cozinhar. Agora é tampar a panela de pressão e deixar ela cozinhando por mais ou menos aqui uns 15 minutinhos. Por quê? Depois de todo o molho que eu fiz, tudo direitinho, 15 minutos é o suficiente. Dependendo do feijão que você tiver, da experiência que você tiver, você pode fazer até em 10 minutos. E aqui tem um segredo importante. Depois que a panela pegar a pressão, que ela começar a sair os primeiros vapores, aquele barulhinho, aquele na panela, baixa o fogo para deixá-la no mínimo possível, para sair o mínimo de vapor possível aqui da panela. Isso vai garantir que você não vai queimar o teu feijão, que ele não vai secar e que você vai ficar com o feijão grudado no fundo. Então, o mínimo de vapor possível, 10 a 15 minutos de cozimento. E depois que terminar o cozimento, você não vai colocar essa panela embaixo da água e você vai deixar ele perder a pressão naturalmente, para que ele consiga chegar no cozimento adequado. Depois que passar os 10 a 15 minutos de cozimento e que passar esse tempo do resfriamento, eu volto para te mostrar o resultado que a gente vai ter no cozimento desse feijão. Só que lógico, você sabe, né? Aqui no canal as coisas passam bem rapidinho, então dá uma olhadinha que eu já vou vir com o feijão cozido aqui para você. E o feijão ficou cozido. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu deixei 10 minutos na pressão, ele ficou até mole demais, então toma cuidado, não deixa demais para ele não amolecer muito, tá? Então ó, aqui tá na tampa, assim, mais do que isso ele vai ficar muito mole. Agora eu tiro ele daqui, ó lá, fervendo. E a gente vai começar a fazer o refogado, porque é o refogado que vai dar sabor. Lembra que eu falei lá no começo que a gente não pode colocar cebola na hora de cozinhar, porque senão ele vai azedar. Exatamente. Só que daqui, por exemplo, se eu quiser tirar, ou dividir metade eu congelo e a outra metade eu vou refogar para poder comer, beleza. Essa parte não foi cebola, não vai azedar. Agora, para o refogado eu preciso colocar cebola, preciso colocar sabor. Pode ser cebola, pode ser alho, você que vai escolher. Pode ser os dois também. No meu caso, eu vou fazer um refogado um pouco diferente. Como eu já falei pra você, eu já te ensinei a fazer feijão preto, tá aqui em cima, e eu te ensinei a fazer um tipo de refogado lá. Hoje eu vou fazer um refogado um pouco diferente, eu vou fazer só com cebola, vou colocar umas ervinhas e vou colocar calabresa. Hoje é um pouquinho diferente. A calabresa, ela combina bem, a sutileza, a suavidade do sabor da calabresa combina bem com o feijão carioca, então por isso que eu vou colocar. Um pouquinho de azeite, coloquei até um pouquinho a mais do que o necessário. Por quê? A gente vai refogar um pouco de bacon para poder também dar sabor. E agora eu quero que o bacon derreta e solte a gordura dele. Não é para ficar crocante, hein? Pronto, agora que o bacon soltou um pouco de gordura, eu vou colocar calabresa. Eu cortei a calabresa de 2 jeitos diferentes. Eu cortei ela assim, ó, como se fossem quartos de lua. E cortei ela também em cubinhos. E eu vou colocar as duas, porque uma vai liberar mais sabor, que é a que está em cubinhos, e a outra vai dar alguma coisa para a gente poder comer junto, para a gente poder mastigar enquanto a gente estiver comendo ali o feijão. Agora eu vou dar uma refogada para que ele também solte um pouco de gordura. E agora a gente vai botar a cebola. Aqui eu tenho uma calabresa, uma parte cortei de um jeito, outra parte cortei de outro, mais ou menos meio a meio. E aqui eu tenho a cebola. Tem uma cebola grande, que eu vou refogar e deixar ela murchar
bem. Eu quero que ela solte bastante sabor e quero que ela dê uma dourada. Esse é o segredo para deixar o feijão ainda mais gostoso. E para finalizar o nosso refogado, deixa eu baixar um pouquinho aqui, eu vou colocar ervas finas. Se não tiver ervas finas em casa, pode colocar orégano ou pode colocar tomilho, se você tiver sequinho assim também. Eu vou colocar um pouquinho de ervas finas só para dar um gostinho diferente. O legal quando você coloca a cebola é que ela ajuda a fazer uma deglaçagem. A deglaçagem é a desgrudada do fundo que a gente tem ali na frigideira e deixa mais gostoso, deixa mais saboroso. Pronto, agora tem duas coisas. Ou você coloca tudo lá dentro, se ele tiver macio como o meu feijão tá aqui, ou você pega um pouco desse feijão, coloca aqui e dá uma amassadinha nele, que ele vai ajudar a engrossar o teu feijão que tá lá pronto. Como o meu feijão cozinhou um pouco mais do que devia, o que eu vou fazer? Voltar ele para cá, vou retirar esses galinhos e coisinhas que acabaram ficando por aqui, ó. Então, ó, o galho do tomilho que a gente colocou, ó, as folhinhas foram todas lá para dentro. Mais um galho de tomilho. E eu gosto de tirar as folhas de louro, porque eu acho que fica desagradável a pessoa comer e se deparar com uma folha de louro durante o almoço ou o jantar. Eu acho que não é tão legal, então eu prefiro tirar. Eram 5 as folhas, estão todas retiradas. Agora eu pego esse refogado e coloco aqui dentro. Eu fiz até um pouco mais de refogado, se você quiser fazer menos em casa, pode fazer. Vai ficar gostoso, mas aqui é para ficar mais saboroso. Então, ó, é uma quantidade maior de carninha, tudo aqui para deixar ele bem saboroso. Mas lógico, dá aquela incrementada na mistura, né? Agora, você pode ver, ó, ele já tá um pouco mais encorpado, esse feijão aqui, ele já tá um pouquinho mais grosso, o caldo dele. E, normalmente, quando a gente faz feijão, a gente não faz só pro dia, a gente faz para 2, 3 dias. E ele tende a ir engrossando cada vez mais. Hoje ele está numa espessura, amanhã ele vai estar um pouco mais grosso e depois de amanhã um pouco mais grosso. Então toma cuidado com isso, porque senão você vai deixar o teu feijão hoje bem grosso e amanhã você praticamente não vai conseguir comer, ele vai ter que ficar colocando água para poder fazer render. Falta só uma coisa, sal, a gente precisa ajustar o sal porque eu não coloquei sal até agora. Sempre aquela experimentada básica para ver como é que tá o sal. Tá gostoso, hein? Nossa, um toquezinho a mais. E a gente vai deixar ele cozinhar aqui por pelo menos uns 5 ou 10 minutinhos para ele poder passar sabor, para ele poder pegar sabor do refogado que a gente fez e daí o feijão vai ficar mais gostoso. Tá vendo? Uma receita prática, fácil e que vai deixar o teu dia a dia muito mais gostoso, porque feijão a gente está acostumado, o brasileiro come bastante feijão, mas a gente sempre pode dar uma incrementada, pode ser um pouquinho diferente. Se é o primeiro feijão que você vai fazer na vida, pode ser que não seja o feijão mais tradicional, tá? Mas é um feijão um pouquinho diferente, mas fica uma delícia, eu tenho certeza que você vai adorar. É um feijão um pouco mais incrementado. Agora, para o dia a dia, para uma refeição, é um feijão perfeito. Um arrozinho aqui e uma carninha moída, que delícia que vai ficar. E aí, gostou do vídeo? Sabe, tem muito segredo de gastronomia, tem muita coisa que as pessoas às vezes não conhecem e você pode me ajudar. Compartilha esse vídeo com alguém para ele poder conhecer um pouco mais sobre como cozinhar melhor. Aquela pessoa que está morando sozinha, que acabou de se mudar, casar, para ela poder aprender a preparar um feijão super gostoso. E claro, vou te pedir, deixa o teu like, também se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre que sai vídeo novo. Tem receita de feijão, tem receita de arroz, mas tem receitas mais complexas também, tem receitas mais difíceis, mais fáceis, mas tudo sempre muito saboroso para o teu dia a dia na tua casa. Eu espero que você tenha gostado, eu te espero no próximo vídeo, um bom apetite e vai cozinhar!